Boa tarde. Eu venho lhe falar com vocês algo extremamente importante na vida do cristão ou daquele que quer se tornar um servo do Senhor Jesus Cristo. Há vários dons distribuídos pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios, do capítulo 12, versículo 10, vocês vão ver o Senhor nos direcionando a buscar um dom extremamente importante, que se chama o dom do discernimento de espíritos. Este dom é dado unicamente, somente pelo Espírito Santo. Por isso está aí a importância de você ser batizado com o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, você é apenas um religioso. Com o Espírito Santo, você se torna filho e passa a ter um contato íntimo e conhecer Jesus Cristo, não só de ouvir falar, mas um contato íntimo e verdadeiro da criatura com o Criador. O novo nascimento, o nascer de Deus. Então esse dom é dado para você discernir os espíritos. Por quê? Você vai estar em locais e sabemos que o joio cresce junto com o trigo. Sabemos que tem o vaso de honra e o vaso de desonra. Sabemos que tem o Espírito Santo e os espíritos enganadores. Mas como você vai discernir se aquilo que você está ouvindo, aprendendo, vendo, vem de Deus? Primeiramente, com a palavra. Aquele que se diz estar de pé tem que viver de acordo com os ensinos de Cristo. Então você vai na palavra. E o Senhor falou que através da palavra, pelos frutos conhecerei as árvores, e de uma torneira não sai dois tipos de água. Então pela palavra você vai já se afastar de muita coisa que não é de Deus. Mas vem aqueles espíritos de engano, que engana muito. Porque esses aí somente no mundo espiritual você consegue discernir se é de Deus ou não. E às vezes você não tem alcance aos frutos dele. Então você só tem alcance ao que ele fala. Então você não sabe se provém de Deus. Às vezes pode acontecer alguma coisa, você está no meio e esse espírito vem te enganar. Como eu já estive no meio de vários religiosos e até pessoas que não eram religiosas, mas se diziam servir a Jesus, amar Jesus. E quando eu subi com alguns religiosos para orar, mediante algum problema, doença, sei lá, fui orar por eles e eles manifestaram com demônios. Quando eu orei forte por eles, orei para cura, orei para libertação, manifestou com demônios. Pessoas que tinham cargo em igreja falavam de Jesus, falavam de Deus, mas aquilo que a Bíblia diz, né? Com a boca vocês me honram, mas o seu coração está longe de mim. Alguma falta de conhecimento, alguma falta de sinceridade, alguma falta de obediência levaram a eles a serem enganados no mundo espiritual, enganar a si mesmo. E o espírito de engano vem e entra e usa essas pessoas como falsos obreiros, falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas e por aí vai. Porque a graça de Cristo vem para quem é sincero. E se não há sinceridade, não há um conhecimento que te leva à sinceridade, que leva a Cristo de verdade, você é pego no meio do caminho. Porque a falta de obediência, de sinceridade, tem legalidade para o espírito do engano adentrar. Se você vive numa prática de pecado, mas no meio das coisas sagradas, o espírito de engano te pega. Por isso que você se entrega totalmente para Deus, ou você não se envolve nas coisas sagradas, porque o espírito de engano pega aquele que se envolve e não tem a sinceridade nele e busca de conhecimento bíblico para saber o que fazer, o que não fazer, o que buscar, o que não buscar. E aquele que não busca, que não envolve na coisa sagrada, já está na mão do diabo. É pior ainda, porque o que não busca a presença de Jesus já está na garra de Satanás. Ah, então eu não quero envolver nisso porque eu não estou preparado. Não, se prepara. Porque se você não está preparado para receber o que vem de Deus, você está preparado para receber o que vem do diabo. Se você não está na luz, você está nas trevas. É um dos dois. Não tem como ficar meio termo, não. Quem fica meio termo, o do engano pega. O espírito do engano pega. Então, o discernimento de espíritos, eu conversava com essas pessoas, mas o Espírito Santo já me discernia que aquele espírito que estava nelas não era de Deus. E quando eu ia orar, além de orar para cura, eu orava por libertação. E manifestava o espírito do engano. Torcia as mãos, já mostrava a verdadeira face. E
Também às vezes você vai orar na rua por alguém e a pessoa fala, eu tenho Deus no coração. Todo mundo fala, eu tenho Deus no coração, eu tenho Jesus no coração. Aí a pessoa tá com várias coisas ocultas, escondidas, e só ela sabe, ela e Deus. Mas aí o Espírito Santo já discerne e fala, ó, pode orar forte por ela. Aí você ora forte, a pessoa que parecia um âmbito de paz tinha um demônio terrível e coisas ocultas terríveis que ela vivia, mas ela, pela boca dela, ela falava que vivia e acreditava em Cristo e vivia isso, vivia aquilo, mas o discernimento de espíritos mostrava que era totalmente ao contrário. Depois a pessoa se arrepende, fala a verdade, mostra que só conhece de ouvir falar e aí a gente vai. Mas se você não tem o discernimento de espíritos, talvez essa pessoa tenha um cargo de algum local, você passa a dar ouvidos a ela. E esse espírito que está nela passa a te enganar, debaixo de uma falsa religião, de uma igreja que não está na direção de Jesus. E porque tudo é em prol de salvação de almas. Todo o engano é para te tirar do foco do evangelho de salvação, para te colocar num estado que você fica acomodado, atrofiado e não recebe o Espírito Santo e no final se perca debaixo da vivência de um engano, de uma mágoa, de um pecado que você não abandona e que ninguém te ensina a buscar Jesus com sinceridade. Porque não importa o seu erro, importa você ser sincero, se entregar e deixar ele te moldar, trabalhar para que você largue esse erro e seja cheio do Espírito Santo na busca incessante por ser cheio dele verdadeiramente e rumo à salvação. Esse dom de discernimento de espíritos é o que mais necessita das igrejas hoje, porque tem muita gente que está por aí falando de Jesus, fazendo algo, mas não é o Senhor Jesus Cristo de verdade. É que nem se você pega um Felipe, supondo que vocês vão trabalhar para mim, mas só que vocês não sabem que sou eu. A pessoa fala, vocês vão trabalhar pro Felipe. É de Pedro Leopoldo, mas ninguém fala que é o Felipe daqui. Aí vocês estão trabalhando lá, fala, ele é de tal bairro. Aí fala, mas vocês vão ter que fazer 1 hora extra a mais. Vocês vão ter que vender os produtos a porcentagem muito acima do que realmente o valor é. E isso, aquilo. Aí vocês falam, poxa, se esse Felipe desse bairro eu conheço, ele não ia mexer com isso não. Eu conheço o Felipe desse bairro que tá falando, tô achando que não é o mesmo Felipe, mas se chama Felipe. Ou eu tenho até o mesmo, alguns sobrenomes, acho que é o Felipe mesmo, mas será que o Felipe tá fazendo isso? Não é possível. Aí quando vai lá no bairro receber o pagamento na mão do Felipe, não é o Felipe não, é outro Felipe. Bem que eu sabia, porque esses frutos que tá aqui, essa encrenca, essa tramóia aqui, ele lá não participaria disso não. Não é o Felipe. É assim no mundo espiritual. Você pode até falar de Jesus. Um local pode até falar de Jesus. Mas se esse local não vive o que Jesus pregou, esse Jesus que eles estão falando não é o Jesus Cristo. É um Jesus, como tem o Jesus Luiz Modelo, tem vários Jesus por aí, mas não é Jesus Cristo. Porque os frutos, o ensino, não é do Senhor Jesus. E só o discernimento de espíritos vai te mostrar isso e a palavra. A palavra vai mostrar